O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, você que nos acompanha ao longo destes mais de 13 anos de existência, sabe que todas as edições do mês de outubro são destinadas a entrevistar ilustres profissionais da educação, como forma simbólica de homenageá-los neste mês em que se celebra o seu dia, o Dia do Professor. Desta forma, temos a oportunidade de sempre tratar deste tema, que inclusive é considerado pela Constituição Federal como um serviço essencial, com notórios especialistas, que sempre agregam conteúdo e, sobretudo, lhe oferecem a possibilidade de você analisar, avaliar e refletir sobre este cenário, até porque do outro lado da tela tem vida inteligente. Desta forma, esta importantíssima área da administração pública também está sofrendo profundas transformações provocadas pela pandemia do Covid-19. Todas as relações, quer seja pessoais, profissionais e sociais, estão passando por profundas transformações. E este setor também está sendo submetido a novas formas de, sobretudo, manter e promover o ensino acadêmico do banco escolar, quer seja de maneira virtual ou, mais recentemente, presencial. E precisamos entender todo este cenário, até porque sabemos todos que a educação é a única forma de promovermos a transformação que uma nação precisa. Inclusive, esse discurso é o preferido dos candidatos na época de eleições, quaisquer que sejam. Mas, uma vez eleito, este tema, como saúde, segurança e mobilidade, descem o palanque e não são mais tratados com a mesma empolgação quando na época pré-eleitoral. Enfim, trata-se de um tema importantíssimo, um tema extremamente delicado, sensível e que precisa ser abordado por quem conhece da matéria. Desta forma, nesta edição, estaremos conversando com um ilustríssimo professor, escritor e jornalista que, inclusive, também ocupou a Secretaria Municipal de Educação, conhecendo como poucos e com riqueza de detalhes esta forma de oferecer, sobretudo, este serviço essencial à população que precisa ser assim atendida, porque paga toda esta conta. Nesta edição de número 712, teremos novamente a honra, o privilégio e a satisfação de conversar com uma raposa da educação e que também, nas horas vagas, se reveste da função de raposa felpuda da política friburguense. E, evidentemente, que com esta dica você já sabe de quem se trata. Com a proteção de Deus e de Santa Rita, sejam todos muito bem-vindos e mais uma edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, com os trabalhos técnicos da nossa valorosa equipe,
composta por Rafael Teixeira, o reservado, Pablo Machado, o estagiário, e Marconi JR, o nosso eclético operador técnico. E, evidentemente, a sua valiosíssima audiência neste dia 25 de outubro de 2021, diretamente do estúdio Rafael Jacu. Vou até dar uma pausa aqui no filme porque bateu aquela fome e eu vou mostrar pra vocês a minha escolha do dia. O Delivery, minha batata favorita, agora tá dando cashback, que é dinheiro de volta no seu pedido. E tem muita variedade. Batata recheada, escondidinho, fica até difícil de escolher. E não tem coisa melhor do que comer bem e ganhar dinheiro de volta, né? Então bora pedir! Aqui no aplicativo da Nível Cashback já tem todos os canais de comunicação para você fazer seu pedido. Tô em dúvida entre essas 3 opções. Já decidi. Vou nessa de bacon. Pediu? Só não esquece de colocar no campo de observação que quer seu cashback, hein? Ih, já chegou. Agora eu vou te pedir licença para devorar esse prato lindo. E você não perde tempo. Se estiver me assistindo pela televisão, já escaneie o QR Code que tá aí na tela. E se você estiver me assistindo pela internet, é só acessar o link, baixe o aplicativo e garanta já o seu cashback. Minha batata favorita é essa delícia que agora te dá dinheiro de volta. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de alerta nesta última edição do mês de outubro, quando promovemos a campanha Outubro Rosa, conforme você pode observar pelo figurino deste destemido e ousado apresentador. Estamos valorizando este mês de outubro. E conforme você já observou nesta cartela que é apresentada, estamos destacando o momento para que você ame cada parte do seu corpo e declare amor por ele todos os dias. O Outubro Rosa é uma campanha destinada, sobretudo neste mês, a alertar as mulheres para que busquem, sobretudo, o diagnóstico precoce e o autoexame, muito simples, que pode detectar alguma anomalia ou irregularidade e, desta forma, de maneira precoce, as chances de cura são de 95% deste tipo de câncer, que é o que mais afeta as mulheres em nosso país. Portanto, vale você tomar estes cuidados, tomar esta precaução com você mesma. É um momento de se cuidar, de se amar e de se tocar. No próximo mês, ingressamos no mês do Novembro Azul, que aí justamente promove as medidas preventivas e de alerta à prevenção do câncer de próstata, que é aquele que mais afeta os homens, além, evidentemente, daqueles causados pelos problemas de natureza neurológica em nosso país. Portanto, fica o nosso alerta. Você, minha querida telespectadora, cuide-se, examine-se, toque-se. Vale esta iniciativa que tem por objetivo garantir a sua vida de maneira mais saudável. Sendo assim feito esse registro, queremos anunciar
com particular satisfação a presença do professor, escritor, jornalista, ex-vereador da Câmara Municipal, ex-presidente da Câmara Municipal e ex-secretário municipal, Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. É uma grande satisfação, amigo, tê-lo conosco novamente. Seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a nossa produção sentem-se honradas com a sua presença. Honra toda minha. Mais a sua convocação, mais uma, né? Encerrando aqui esse mês de outubro com figuras ilustres que passaram aqui durante as segundas-feiras que você dedica à educação. E eu quero aqui agradecer a direção da emissora, a produção do programa, especialmente a você, por dedicar esse mês a essa causa tão importante. Tivemos aqui figuras ilustres, né? Que passaram, todos eles, pela Secretaria Municipal de Educação, a atual secretária também presente, que acabou enfeitando as segundas-feiras. Né? Sobremaneira. Não é? Porque Ricardo Lengrube, Hamilton Werneck e Jorge Carvalho não enfeitam nada. Não é verdade? Professor, o senhor, você é surpreendente. Então agradecer a você, só para descontrair um pouco. Certamente. E o tema é recorrente, o tema é permanente, e pena que não haja um engajamento maior, não só dos governantes, mas da sociedade como um todo, né? Precisa ter uma cobrança, sempre existir a cobrança, mas, acima de tudo, o reconhecimento e a valorização. Isso acaba não acontecendo, né? Professor, e eu quero justamente iniciar a nossa conversa sempre muito, diria você, de grande interesse da nossa audiência, porque a sua presença é uma presença que esclarece, elucida, mas causa polêmica, evidentemente. E, conforme você muito bem observou, os convidados que aqui estiveram, o professor Ricardo Lengruber, professora Caroline Klein e professor Hamilton Werneck, e agora você completa este seleto grupo, todos estiveram no comando da Secretaria Municipal de Educação. E quais os desafios que o secretário tem que enfrentar, independente daquele governo, daquela gestão, permanentemente? Uma vez que observa-se, professor, que o orçamento municipal destina o maior percentual para o setor da educação, assim como esta secretaria é que reúne o maior número de servidores da Prefeitura Municipal. Os desafios são enormes, Zuri, principalmente pela falta de continuidade na gestão pública da educação. Você observa, por exemplo, se nós pegarmos aqui a minha gestão, que pegou o finalzinho dos anos 80, peguei o ano de 89 a 92, quer dizer, o último ano daquela década e o início da década de 90. Os desafios que eu encontrei foram enormes. Primeiro, a quantidade de alunos na idade escolar que não tinham onde estudar. A demanda reprimida era enorme. A segunda questão, unidades escolares importantes em estado precário, algumas até fechadas. A terceira era o vencimento do profissional de educação, que mais parecia uma multa. Multa? Ao final do mês, aquilo era uma multa, aquilo era uma vergonha. E quando eu aceitei esse desafio, que, na verdade, eu fui escolhido pelo núcleo de educação do partido do PMDB na época, houve uma eleição e eu fui indicado pelos colegas para assumir a pasta. E nós já sabíamos que seria muito complicado, não seria fácil levar aquilo adiante. O gestor da educação ele tem que entender o seguinte, estando tudo em dia ou não, vou trazer para o quadro de hoje, 18 mil alunos, na plenitude das aulas presenciais, vão estar todos os dias das escolas. Certamente. Não é? Então, esse é o desafio principal. Você tem que ter consciência que 18 mil alunos todos os dias estarão
buscando as suas unidades escolares. Ou seja, 18 mil clientes. Crianças. Aí o que acontece? Você tem que ter uma unidade escolar em bom estado, você tem que ter a questão do material didático também sem problema, você tem que ter toda a questão de merenda escolar, alimentação, o transporte. E, acima de tudo, você tem que ter a consciência que quem vai executar isso tudo para te dar uma tranquilidade é aquele que está lá na ponta. Ou seja, quem que está na ponta? Os profissionais da educação. Não só o diretor, dirigente, secretário, professor, não. Todos os profissionais da educação têm de estar envolvidos nesse processo. Porque, senão, não adianta eu, na minha sala, eu, secretário... No seu gabinete. No meu gabinete, com ar-condicionado, assessoria, cafezinho, bajuladores, que não faltam. Bajuladores? Não falta. Todo secretário tem. Bajuladores é ótimo. Ali dizendo, está tudo muito bom, está tudo bonitinho, as pessoas estão falando muito bem aqui. É lá na ponta que acontece. No chão da escola. Isso aí. Se você não tiver um bom relacionamento com a tropa, você não ganha a guerra. Você perde a guerra. Perfeito. Esse relacionamento passa por onde ele passa? Ele passa por essas questões que eu estou te falando. Não pode um profissional da educação deixar seus 2, 3 filhos em casa com problema, que muitos têm, e quem é que não tem, para ir cuidar de 25, 30 crianças com a cabeça lá em casa. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser devidamente tratado. O secretário, o gestor e a equipe dele tem que ter essa consciência. Não tem que tentar ficar inventando a roda, não, porque a roda já existe. Ela tem que girar. Você tem que fazer girar a roda. E para fazer girar essa roda, tem que ter um entrosamento. Não adianta você querer administrar de dentro do gabinete. Hoje são 122 unidades. Quando eu peguei a secretaria, eram 68. Nós tínhamos 6.900 alunos, eu entreguei com 13 mil. Você veja bem, há 30 anos depois, você tem quase que o dobro de escolas, mas não chega a dobrar o número de alunos. Quantos servidores à época, professor? Não tinha 1.000 servidores. Não eram 1.000 servidores? Quando eu saí, 980 servidores, incluindo professores e pessoal de apoio. Hoje você tem 3.500 servidores e você tem 18 mil e alguma coisa de alunos. Então, essa máquina precisa ser redimensionada. A minha equipe, a nossa equipe, né? Você gosta de falar minha, é autoritário, né? Parece muito pessoal. A nossa equipe na Secretaria de Educação não tinha 40 pessoas. Na Secretaria? No núcleo central, não tinha. Não tinha. Hoje eu não sei quantos são. Mas você tem que ter... Porque se você tiver uma equipe muito grande, no núcleo central, você perde a visão. Porque, às vezes, você faz uma reunião, e as reuniões, eu entendo que elas podem ser geral, algumas vezes, mas setoriais sempre. Você tem que conversar com o pessoal do RH, você tem que ter o controle absoluto do RH, do setor de finanças, da infraestrutura, do setor pedagógico. De tempos em tempos, você pode fazer uma reunião geral. Mas esses comandos, você tem que ter a visão deles. Tem que estar na sua mão. Não pode o servidor entender que ele é dono daquilo ali. Não pode. Porque é o que eu te falei. Muitas das vezes aparecem o quê? Os bajuladores. Aquele que você acha que é seu amigo, que está ali, que é seu amigo, mas não é, ele é amigo do cargo. E se mudar o secretário, ele continua amigo. Perfeito. Não é? Então tem que ter, a equipe tem que ter, em primeiro lugar, lealdade. Você tem que ser leal ao seu chefe. Leal de dizer até quando ele está errado. Principalmente. Olha, essa medida que você está tomando vai trazer consequências. As experiências mostram isso, aquilo, outro. Então, para isso, é importante conhecer a rede. E a atual secretária conhece. Porque assim como eu saí
como gosta você do chão da escola, Exato. ela também. Porque eu, durante 13 anos, eu fui professor do Colégio Rui Barbosa e do Colégio Odete Pena Muniz. Então, eu conhecia a rede. Eu sabia todos os problemas que nós tínhamos. Isso é uma vantagem muito grande. Quando eu assumi a secretaria, no dia 1º de janeiro de 89, eu já tinha percorrido 60% das unidades escolares. E antes de completar 6 meses de governo, já tinha um relatório de todas elas. Você tem que ir à escola. Eu tenho visto algumas movimentações do prefeito, eu acho interessante o que ele está fazendo. Ele tem visitado unidades escolares. Isso é importante. O servidor tem que sentir a presença do gestor. Lógico que ele deve levar a equipe dele, da Secretaria de Educação. Isso é importante para saber a realidade, como é que funciona. Porque nós estamos, Zuri, num município, vivemos num município de 1.000 km², né? Nós temos unidades escolares de Janela das Andorinhas até São Pedro da Serra, Bocaina, de um lado ao outro. Cada ponto desse é uma realidade diferente. Então, tem que ter uma visão disso. E a educação, ela não permite improviso. Você não pode, se você improvisar, vai errar. Até, professor, porque entre os seus ensinamentos e suas sentenças, quem gosta de improviso? Repentista. Repentista adora um improviso, não vive. Exatamente. E não vive sem ele. Não vive sem improviso. Não é? É verdade. Então não dá para você ter improviso. Você tem que ter planejamento, tem que saber, olha, nós vamos fazer isso nesse primeiro ano de governo, o planejamento é esse. Nós vamos levar 8 meses para colocar tudo na posição que precisa e, a partir do ano que vem, nós vamos começar a realizar. Mas todos os pontos precisam ser atacados. Aí você vem, 30 anos depois, que nós recuperamos as unidades escolares, que nós fizemos um plano de cargos e salários, que implantamos isso para a categoria. Aí você volta hoje, a secretária Caroline, coitada, pega a rede, se não me engano, com 5 escolas interditadas. Uma delas é inadmissível, o Odete Pena Muniz. Exatamente. É inadmissível. Como deixaram aquela unidade escolar, que era uma das unidades da linha de frente da secretaria, chegar ao ponto de ser interditada? É culpa do atual governo? Não estou fazendo defesa de ninguém, não. É culpa do atual governo? Não. Mas também nós já estamos chegando ao final do primeiro ano e agora que licitaram para fazer a obra da unidade escolar. O Zuri, não entra na minha cabeça. Aquela desapropriação que agora estão falando que vão criar uma biblioteca internacional. Prossiga, queremos ouvi-lo. Prossiga, queremos ansiosamente ouvi-lo. Ali na Praça do Suspiro. Exato. Aquele terreno anexo privilegiado. à praça. Na prefeitura. Excelente localização. A prefeitura pagou 8 bilhões, segundo dizem, na desapropriação daquela área, uma área nobre. Nobre. Da cidade. A prefeitura poderia, àquele tempo, ter negociado com o Colégio Modelo, né? Ter desapropriado o Colégio Modelo, preservar a história centenária do Colégio Modelo e colocar ali o Colégio Odete Pena Muniz. Estava perto de onde ele sempre funcionou, sem dúvida, não tão distante, e você preservaria um pouco da história de Nova Friburgo. Um pouco não, muito da história de Nova Friburgo, né? Mas não, preferiram desapropriar aqui. Agora vai vir uma biblioteca internacional. Não tem nada contra isso. Toda modernidade é bem-vinda. Mas, primeiro, eu preciso ter a plenitude das minhas unidades escolares funcionando dentro do padrão normal, né? Eu não posso ter unidade escolar fechada,
e trazer um equipamento que não sei quanto vai custar. Ah, mas é verba federal. Tudo bem, pega a verba federal e destina para recuperar a rede, de um modo geral. Porque, além desses que estão fechados ou interditados, você tem alguns em status precários. Posso citar, e você conhece, lá nosso vizinho Colégio Rui Barbosa. Exatamente. Que é uma obra recente de péssima qualidade, né? Que está lá num estado muito precário. Sem dúvida. E que nós lamentamos profundamente. Mas cada governo tem sua visão. Cada governo tem o seu posicionamento em relação à administração pública. Ao longo desse tempo, principalmente na pandemia, você observa que o professor teve que se reinventar, né? Essa situação deu para que as famílias observassem, porque tiveram que participar, qual é o trabalho do professor e quanto ele é desgastante. Porque a família teve que acompanhar, na maioria das vezes, o desempenho de seus filhos na execução das tarefas. Então, dividiu, porque a Constituição diz isso, né? A lei orgânica diz isso. A educação é direito de todos, dever do Estado e da família. E por oportuno, professor, me parece que a atual lei orgânica confere um tratamento destacado à educação em dezenas de artigos que estão sendo observados. Pois é. A lei orgânica anterior também ela foi muito bem elaborada. Entendo que ela precisava passar por um ajuste, claro. Os tempos vão mudando, né? As coisas vão acontecendo. Por exemplo, a lei orgânica promulgada em 1990 não se falava em internet, não existia, né? Exato. Não se discutia isso, quanto mais aula remota, né? Então, as coisas precisam ser adequadas à evolução do tempo. Mas essa lei orgânica, a anterior tinha 200 e quase 300 artigos, ou em torno de 300. Essa lei orgânica tem 701 artigos. Exatamente. Né? Só o item educação são 47 artigos. 47 artigos. Quase 30 páginas. Que tratam da educação. Nós sabemos, sem qualquer crítica, porque eu fui vereador por muito tempo, eu sei que tem vereador que participa e tem vereador que não participa. Cada um tem a sua filosofia de trabalho. Quando todos deveriam entender que representam a sociedade, representam o eleitor e que deveriam participar de todos os eventos, não vai criticar ninguém, cada um tem sua consciência e o eleitor é que sabe se aquele vereador está certo ou não está. Mas a gente sabe que essa lei orgânica recente, ela foi obra praticamente de um único vereador. Exatamente. Né? Que a gente não vai citar nome aqui, até porque não estamos aí para fazer propaganda para ninguém. Agora, esse vereador hoje está no Executivo. Né? Será que ele, hoje, no Executivo, cumpre todos os artigos que estão e que fazem parte da lei orgânica que ele escreveu? É uma dúvida que eu tenho, principalmente na questão da educação, que é preocupante. Nós não podemos ter, Zuri, uma evolução dentro desse sistema, desse processo que tanto nos preocupa, sem que haja um reconhecimento e uma valorização desses profissionais. Sua Excelência, o prefeito, anunciou em live recente que esse mês de outubro seria um mês de ótimas notícias para os servidores. Né? Aguardamos que alguma coisa, ficamos na expectativa de que alguma coisa fosse anunciada no dia do professor, 15 de outubro, não foi. No dia do médico, 18 de outubro, também não foi. Quinta-feira agora, próxima desta semana, é o dia do servidor público. Exatamente. Então, estamos aqui na expectativa de que esses anúncios venham, porque essa categoria, desde 2001, vem sendo extremamente prejudicada, desde o advento daquela famigerada cooperativa Nitcop,
que contratava sem pagar direitos trabalhistas e contratava de servente de pedreiro a piloto de avião, que você precisasse, eles tinham. Cuja sede se instalava exatamente onde, professor? Nós fomos lá numa CPI notificar e não achamos o endereço. O endereço inicial era na Avenida Amaral Peixoto, lá em Niterói. E a sala estava fechada, o porteiro falou que ninguém ia lá. E nós fomos pesquisando daqui e dali e encontramos lá um endereço, acho que é Morro do Estado, alguma coisa assim lá em Niterói, perto, atrás de uma rinha de briga de galo, que ficava o negócio lá. E aí, rapaz? Sensacional. Nós alertamos isso aqui, que o troço era de fundo de quintal e que as indenizações trabalhistas seriam enormes. Sem dúvida. Ninguém acreditou. E estão aí. O município paga até hoje indenização trabalhista, porque ela sumiu, né? E quem contratou é solidário. Sem dúvida. Explodiu em cima da prefeitura. E uma vez eu fui lá visitar o Rogério Cabral, ele era prefeito, com a diretoria da banda Euterpe. E quando terminou lá a nossa reunião, ele me chamou e falou assim: Jorge, eu lembro de você todo dia aqui. Todo dia eu recebo uma notificação trabalhista por conta da Nitcop. Eu falei: avisei, vocês foram apoiar o negócio, está aí. Está aí, o município vai pagando. Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Esse servidor precisa, de um modo geral, Zuri, não estou falando só da educação, não, mas o quadro de servidores da prefeitura precisa ser reorganizado. Isso se perdeu ao longo desses 21 anos. Aí você pega, você quer ver uma coisa? Você dá entrada num projeto de desmembramento para você ver. É a sua área da engenharia. Para você ver a dificuldade que você tem de tirar aquilo lá na frente aprovado. Você vai pagar uma taxa por aquilo, o município vai arrecadar, o município tinha que ser veloz naquilo. Aquilo que entra para arrecadar tem que ter velocidade. Uma vez, eu me lembro que os servidores da prefeitura foram pedir lá ao prefeito Paulo Azevedo aumento, melhorar essa situação deles. Aí ele falou assim: olha, o secretário de Fazenda é servidor do quadro, o chefe da arrecadação é servidor do quadro. E foi citando todos que eram servidores. O que vocês fazem para aumentar a receita? Os processos estão na mão de vocês. Se vocês, dentro da lei, sem ferir a legislação, se vocês derem agilidade a isso, eu aumento a arrecadação, o município arrecada mais. E o município arrecadando mais, vocês vão ter condições de receber reajuste. Agora, eu não posso ser o prefeito do município e vocês ficarem criando dificuldades para a coisa andar. Vamos fazer um trato. O que é aumentar de arrecadação a cada mês é um percentual que eu dou no reajuste de vocês do vencimento. E a turma saiu trabalhando e parou de criar dificuldade. Parou de criar dificuldade. Então, o que acontece hoje? Recentemente, eu acompanhei um processo de uma pessoa que fez uma doação para o município abrir uma rua. E quando precisou fazer um inventário, a realidade do terreno, as medidas, não conferiam com a situação atual. Então, teve que fazer uma planta de desmembramento, com os vizinhos assinando, tudo direitinho. Ele doou para a prefeitura 20 ou 30 metros quadrados. Teve que fazer uma planta, teve que pagar a despesa e teve que ficar implorando no balcão para a planta ser liberada. Porque travou o inventário. E tratava-se de uma doação. De doação. Então, algo está errado nisso aí. Não é? Certamente. Você pegou o que era seu, doou para o município está usando aquilo. Aí você que tem que fazer a planta, você que tem que contratar um engenheiro, ou arquiteto, ou profissional, você tem que contratar, fazer a planta, pegar a assinatura dos vizinhos, dar entrada na prefeitura, pagar todas as custas e ficar aguardando aquilo caminhar. Lentamente. Lentamente. Então, essa agilidade precisa voltar.
Precisa voltar a isso. Você precisa ter a visão do administrador que precisa aumentar a fonte de renda do município. Isso não pode ficar assim. Os corretores de imóveis reclamam. Os empreendedores que querem construir 1 ano, 1 ano e meio para liberar uma planta. Então, você está travando o quê? Está travando a fonte de arrecadação. Aí você vai ver 25% disso que entrar vai para onde? Para a educação. Né? Então, todos os setores seriam beneficiados se houvesse um comando central buscando, primeiro, atender o contribuinte. Porque se o contribuinte chegar com um projeto errado lá, não cria dificuldade para ele, não. Mostra onde está errado, fala, corrige aqui, ali e ali. E pronto, traz aqui que vai ser aprovado. Mas não, está errado, bota em exigência, engaveta. Aquilo fica até a pessoa ir lá. Aí corrige uma exigência, aí vem outra. Pega, analisa tudo. Olha, tem 5 exigências aqui. Se eu cumprir as 5, está aprovado? Tá. Então vai, cumpre as 5. Aí cumpre a exigência de um setor. Aí libera ali. Aí vai para outra exigência. Não seria mais prático ter um... Hoje, Zuri, com a velocidade que você tem na informática, não faz mais sentido isso, né? Teria até, na minha opinião, uma pré-análise disso, né? Uma pré-análise do projeto aqui, ver se está tudo certo. Tá, então dá a entrada lá, vamos embora, vamos arrecadar, vamos jogar na saúde, 15% da saúde, 25% é da educação, e dar agilidade ao setor público, incentivar o servidor. O servidor tem que ser incentivado. Agora, parece que vão terceirizar, eu soube aí, notícias de bastidores, eu soube que vão terceirizar a questão da limpeza das unidades escolares, assim como é no hospital. Sim. E depois, posteriormente, vão fazer da merenda escolar. Também a forma de terceirização. Como deveria ser o lixo também, né? Exatamente. Como o lixo é a coleta e destinação final, aquele contrato permite você fazer capina, varrição, retirada de entulho e poda de árvores. Você vai desafogar todo esse sistema que funciona dentro do município de Nova Friburgo. Mas eu falei com você, quando a gente estava vindo para cá, que eu só ia falar de educação. Olha só. Eu tinha certeza absoluta que você não ia se conter, professor, o que é ótimo, evidentemente, para a nossa conversa, porque você tem essa leitura bastante abrangente, sobretudo pela experiência acumulada. Ao longo do tempo, não é que nós vamos observando. Sim. Zuri, aquele que acha que sabe tudo, ele não sabe nada. A cada dia você aprende alguma coisa. A cada dia você aprende. Outro dia, no dia do professor, eu fiz uma postagem no Facebook, dizendo os 25 anos que eu tive em sala de aula ensinando matemática, foram 25 anos que eu passei aprendendo com os meus colegas, com as equipes das unidades escolares, todos, do zelador ao diretor da escola, e com os alunos. Quanta coisa eu aprendi ao longo desse tempo. Então, essa convivência, observar essas coisas, humildade, você tem que ter humildade de saber, isso aqui eu não entendo. Eu não entendo, eu vou perguntar a quem entende. Reconhecer o desconhecimento. Não é? Sem dúvida. Porque quando você acha que sabe tudo, e quem acha entrega o dono, né? Você me pergunta. Você já sempre cita essa sua sentença, que também é muito, muito precisa, como também continua sendo precisa e permanente a nossa campanha pela doação de sangue. Mais do que um gesto de amor, um ato de solidariedade, é uma iniciativa pela sobrevivência. Professor Jorge Carvalho, emérito professor de matemática, de quem eu não tive o privilégio de ser seu aluno, me tornando, por exemplo, uma das poucas exceções dessa regra, uma vez que muitos passaram pelos seus ensinamentos, pelas suas orientações.
Disse-me que sangue é um item que não se produz em laboratório ainda e, portanto, não consegue ser adquirido, licitado. E a reposição dos bancos de sangue do Hemocentro Regional dependem da sua iniciativa. Trata-se de uma questão de sobrevivência, até porque a próxima vítima pode ser você. E desta forma, estamos promovendo uma campanha permanentemente pela vida. Vamos juntos acompanhar. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. Conforme eu insisto, trata-se de uma questão de sobrevivência. O programa Cidade Real continuará permanentemente nesta campanha de sensibilização. E por tratar também de solidariedade, queremos reiterar o seguinte convite que você já pode observar na tela do seu monitor, que na minha época se chamava televisão, para que você compareça à deliciosa churrascada promovida pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Alunos do Samba, no próximo domingo, também conhecido como 31 de outubro, a partir de 12 horas na quadra da escola, com um cardápio muito saboroso, muito bem preparado pela comunidade, que tem por finalidade, sobretudo, arrecadar recursos para que a escola se recupere. E você pode observar ao lado esquerdo um QR Code chiquérrimo, em que você posiciona a câmera do seu celular para este QR Code, que agora se encontra também no cenário do programa, e participar de uma vaquinha virtual, que é uma forma muito moderna, muito interessante, muito prática de você oferecer a sua doação para esta agremiação extremamente importante do 6º Distrito de Conselheiro Paulino, sendo aquela mais antiga no interior do estado do Rio de Janeiro, e por isso deve ser valorizado. E está entre as 5 mais antigas, se considerarmos a capital do estado. Portanto, é uma expressão cultural que precisa ser valorizada. E aí, professor Jorge, nós que somos moradores do 6º Distrito, precisamos comparecer e promover apoio e solidariedade a esta agremiação que sofreu imensamente por um incêndio acontecido no decorrer da semana passada em seu barracão. Sem dúvida, estaremos lá prestigiando, já tivemos aí algumas informações importantes de alguns empresários que estão colaborando de uma forma emergencial e também, ao longo do tempo, continuarão nessa caminhada junto com a escola que, conforme aquela velha e famosa música da Vila Isabel, né? Aquele samba da Vila Isabel, que também é azul e branca, né? Vamos renascer das cinzas. Não é isso aí? Exatamente, professor. Então,
todos presentes lá na quadra do Alunão. Um forte abraço a toda a diretoria e vamos em frente, porque a vida é assim, sempre tem alguma coisa a nos desafiar, né? E aí, novamente, você observa na sua tela o convite para essa churrascada deliciosa no próximo domingo, 31 de outubro, a partir de 12 horas, na quadra da escola. Realmente é uma oportunidade de rever amigos, de saborear um delicioso cardápio, mas, sobretudo, manifestar o seu apoio a esta importantíssima manifestação cultural em nosso município. Depois do intervalo, retornaremos com a reta final do programa Cidade Real. Não saia daqui. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? A gente ama te presentear, por isso vamos te dar dinheiro. Vem comigo que eu te explico tudo. A partir de agora, no Atacadão Importes, você vai ter 7, 8, 9, não, 10% de cashback na sua compra. Dinheiro de volta pra você. E aí, querem essa grana? Se você tá me vendo na televisão, é só escanear o QR Code. Se você tá me vendo na internet, clica aqui nesse link, faça seu cadastro e bora comprar! Agora é fácil, quando você for pagar, é só abrir o aplicativo, clicar no check-in. Na hora, o sistema já enxerga a sua compra e deposita seu dinheiro. É real, é de verdade. Está esperando o quê para participar dessa grande novidade? O Atacadão Importes dá mais essa vantagem. Além de você pagar barato, ainda tem seu dinheiro de volta em cashback. Bom demais, olha só! Atacadão Importes, a escolha certa para você se vestir. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de opinião. O contraditório incomoda, mas é extremamente saudável. E dessa forma, semanalmente também apresentamos a nossa opinião, que é lhe oferecida pela querida comadre sensacional, doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, que ainda está ressaltando e destacando neste mês de outubro rosa os seus cuidados, a sua atitude, a sua iniciativa e, sobretudo, a sua inconformação com a violência doméstica. Vamos juntos acompanhar. O abuso era tanto, mas tanto, que quanto mais ele me maltratava, mais eu pedia desculpas. Quanto mais ele me humilhava, mais eu assumia a responsabilidade do fracasso no casamento. Esse é um sentimento muito comum, um sentimento de rotina na vida de muitas mulheres que sofrem abuso psicológico durante muito tempo. O abuso psicológico vai se transformando num câncer, vai se transformando num pedaço da mulher, em que ela se sente cada vez mais diminuída, cada vez mais incapaz, cada vez mais cheia de defeitos e imperfeições. E desconstruir isso que a mulher, essa imagem que a mulher fez de si mesma, é um desafio.
é um desafio que também vira um empecilho na hora da mulher denunciar a violência que ela sofre, porque muitas das vezes nem ela mesma tem certeza de que aquilo é uma violência doméstica, é uma violência psicológica. Agora, no final de outubro, hoje, nós encerramos os capítulos e os episódios sobre autocuidado, Outubro Rosa, violência doméstica e autoestima da mulher. Eu vou hoje trazer aqui uma mensagem de verdade para que vocês que estão sofrendo esse tipo de abuso psicológico, essa tortura permanente, essa tortura perene, que parece que não vai acabar nunca, que você respire e tenta se nutrir de algum tipo de coragem, de algum tipo de esperança, para que você consiga dar o primeiro passo. Dando o primeiro passo, procurando uma amiga, construindo um diário. Eu costumo ensinar as minhas clientes a adotarem um diário que elas possam guardar na casa de um parente ou de uma amiga muito íntima. Pode até botar um cadeado, anotando ali cada agressão sofrida, cada ofensa, cada maltrato, cada palavra pejorativa, aquilo que magoou, que ela anote, para que no futuro ela releia e não esqueça. E relendo aqueles momentos, ela tenha coragem e munição para tomar a atitude desejada, a atitude para preservar a sua vida e para preservar o bem-estar dos seus filhos. Porque a mãe que sofre a tortura e o abuso psicológico, ela não tem condições de oferecer uma vida saudável para os seus filhos. E com isso, toda a família é punida, é diminuída e é massacrada. Eu encerro aqui a opinião pública de hoje, fechando o mês de Outubro Rosa, com a mensagem de esperança e de força. Você que está sofrendo esse tipo de abuso, de diminuição, você não está sozinha. Você não está sozinha. Procure o Tecle Mulher, procure uma pessoa no Instagram, pode me procurar, procure uma psicóloga, procure uma amiga e tenha anotado um tipo de rota de fuga ou pelo menos um cadastro do que você já sofreu para que você consiga se libertar. Essa é a nossa opinião, que é pública. Você não está sozinha. Até semana que vem. Coragem, sabedoria, sensibilidade e responsabilidade com a nossa opinião, que é pública. Este quadro tem a chancela editorial do programa Cidade Real. E durante este mês de outubro, assim como dedicamos a conversar com profissionais do setor da educação, também a doutora Aline dedicou todos os quadros deste mês a tratar desta questão, ela que é uma notória especialista no trato destas situações. E você, mulher, que esteja experimentando uma situação desse tipo, ouça atentamente as orientações de doutora Aline e a procure nas redes sociais. Certamente você será muitíssimo bem acolhida e muitíssimo bem tratada. Ela que também emoldura, e esse símbolo agora me parece que ficou mundialmente conhecido, os quadros Opinião Pública com a sua beleza encantadora, o que sempre traz picos de audiência no nosso programa, e já tenho que me conter. Quero também citar a presença desta garrafa térmica sobre a mesa. Uma vez que eu pedi ao nosso atento e eficiente assessor da produção, Pablo Machado, que colocasse café nesta canequinha.
E ele gentilmente me trouxe a garrafa térmica. Tipo assim, resolva, amigo. Mas ornou com o cenário, ficou bem interessante. Professor, estamos na reta final e, evidentemente, a sua presença aqui traz grande inquietação entre os nossos telespectadores que ficam indóceis para ouvi-lo. Evidentemente que a pauta hoje, na sua essência, era abordarmos aspectos relacionados à educação e você, obviamente, contornou com outros da administração pública. Isto posto, já com antecedência, você retornará aqui inúmeras vezes, estamos a um pouco menos de um ano das eleições que eu chamo semigerais, onde se observa, sobretudo, uma antecipação da corrida presidencial. Neste quesito, qual é a sua leitura deste cenário dos candidatos que já cerram fileiras para se colocarem na condição de pré-candidatos à presidência da República? Antes, porém, eu tenho que fazer o comentário da garrafa. Fez o Pablo muito bem deixar a garrafa aí, porque, na verdade, ele queria ser servido pela Lídia. Boa, professor! Mas a Lídia, que é a funcionária da casa, que inclusive fez o café, delicioso café, ela teve um compromisso, então ela teve que sair. Eu quero parabenizar o Pablo pela atitude. Foi muito bem colocado, Pablo. Parabéns. Ou seja, professor... Deixou de ser estagiário. Exatamente. Ou seja, professor, na ausência da Lídia, o Pablo faz o que ela faz. Não, mas nem perto. Passa nem perto. Duvido que ela colocaria a garrafa aí, ela ia servir o café. O Pablo fez muito bem, subiu no meu conceito aqui. Mas vamos lá, vamos falar sério agora, aí, porque isso também foi sério. Mas mais sério ainda. O cenário, Zuri, eu queria também pegar uma fala rapidinho da doutora Aline sobre a violência contra a mulher, juntando com aquilo que eu falei no início do programa. Que violência é a professora deixar os seus filhos em casa com problema para cuidar dos filhos da gente e, no final do mês, não ser reconhecida por aquilo que ela merece. É um tipo de violência. Sem dúvida. Também. Concordo, ipsis literis. Não é? Perfeito. E voltando aqui à questão política, o cenário hoje, ele é um cenário típico da eleição municipal aqui em Nova Friburgo. Vários candidatos. Porém, quanto mais candidatos aparecem, mais polariza a situação. Sem dúvida. Nós temos a esquerda, representada pelo ex-presidente Lula, e a direita, representada por aquilo que Lula ajudou a criar, que chama-se Bolsonaro. Porque o Bolsonaro nada mais é do que aquele cruzamento do PT com o MDB e os desmandos que ocorreram naqueles 13 anos. Aí surgiu, porque a extrema-direita ela estava abafada no Brasil desde o fim da ditadura militar. Ela ressurgiu por quê? Ressurgiu por esses desmandos. Não estou aqui querendo colocar a culpa em ninguém, não, porque quem tem que julgar, de um lado é a justiça, do outro é o eleitor. E o eleitor brasileiro, ele resolveu polarizar. Né? O Bolsonaro teve 57 milhões de votos e o Haddad teve 44 milhões de votos. Nada desprezível. Sem dúvida. Não é? Então, são duas posições, dois antagonismos aí que continuam a comandar, mesmo nesse cenário de vários candidatos que aí aparecem tentando abraçar a terceira via. Agora, os analistas colocam situações extremamente curiosas. A popularidade do Bolsonaro vem caindo. Vamos que ele desista de concorrer. Isso é possível. Sem dúvida. Não é? Você vai ver que não tem chance de chegar ao segundo turno, ele renuncia 6 meses antes, vai concorrer ao cargo de deputado federal ou de senador pelo estado do Rio de Janeiro, que é o domicílio eleitoral dele, e vai ganhar uma imunidade. Vamos que o Lula também comece com essa entrada do Sérgio Moro, que vai se filiar agora a um partido político aí, é o Podemos. Exato. Né?
e se diz candidato à presidência da República, vai que o Lula também, eu não quero enfrentar e não vou entrar nesse desgaste, sou candidato a senador por São Paulo ou deputado federal. Exatamente. Então, isso tem que ser analisado, porque há essa possibilidade. A verdade é o seguinte, quem alimenta a esquerda é o Bolsonaro. E quem alimenta o Bolsonaro é a esquerda. Exatamente. Então, um depende do outro. Imagine se um deles sai. Pois é, a sua leitura é precisa, professor. Não é? Se um deles desiste, exatamente. Como é que vai ficar isso aí? Não é? E aí pode favorecer, professor, evidentemente, eu vou deslocar a garrafa para esse lado, estão querendo subtraí-la do cenário. Uma candidatura que se denomina de terceira via. De terceira via, não é? Pode alimentar. Então, esse cenário é um cenário que é possível. Tem que entrar na análise e na expectativa daqueles que acompanham o processo eleitoral, essa possibilidade. Principalmente o eleitor. O eleitor. Porque essa questão da direita e da esquerda, que sustentou a campanha passada, que não desceu do palanque durante o mandato. Exatamente. Tanto a oposição quanto a situação estão no palanque. Mas e se um deles desiste? Será que os dois desistem? Será que o outro sobrevive e aí resolve desistir? Então a coisa é extremamente preocupante. Como preocupante é a situação do Estado do Rio de Janeiro. Nós não temos aqui uma liderança no Estado do Rio de Janeiro que venha empolgar o eleitor para o pleito do ano que vem. Teria que o eleitor resolveu que não iria votar no Eduardo Paes e no Conte Bittencourt, que era a dupla que foi para o segundo turno, para votar no Witzel e no Cláudio Castro. Olha o que deu. Seria hoje, talvez, o melhor candidato, com maior potencial, o Eduardo Paes. Mas ele não vai deixar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Certamente não. Então, a análise preliminar do quadro é essa. Preliminar, você retornará na medida que nós tivermos, professor, as peças melhor distribuídas sobre o tabuleiro, conforme você sempre também me ensinou, para podermos fazer essa análise e oferecer, sobretudo, orientação para o eleitor que, diante deste cenário, se mostra confuso. Encerramos, professor, definitivamente aqui os nossos trabalhos, em que, novamente, sinto-me particularmente prestigiado, honrado e plenamente atendido com a sua especial deferência, que sempre que convidado aqui comparece. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, a oportunidade de rever os amigos, de estar com a família friburguense e desejando a todos aí muita saúde, muita paz, muita responsabilidade nesses momentos aí que as pessoas começam a pensar que esse negócio do vírus está quietinho. Não está, não. Vamos continuar nos cuidando. Perfeito, professor. Forte abraço, até a próxima. Sem dúvida, e que seja breve. Precisamos definitivamente encerrar os nossos trabalhos. Já estamos nos acréscimos, sempre agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, para que, sobretudo, continue abençoando, protegendo, iluminando os servidores da educação, que são peças fundamentais nesta estratégia de promover, sobretudo, o ensino acadêmico do banco escolar para aquelas crianças e adolescentes de Nova Friburgo, que, conforme também sempre me ensinou o professor Jorge, é o que nos une. Cuide-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.